Muito bem, meu amigo, tudo bom? Como está você? Estamos aqui no programa Revivados por Sua Palavra juntos e hoje começando o livro de Daniel. É um grande livro e vamos seguindo capítulo por capítulo até fecharmos no capítulo 12 o livro desse tremendo profeta que é o profeta Daniel. Para começarmos o capítulo de hoje, vamos fazer uma oração? Querido Deus, bondoso Pai, dá-nos a Tua sabedoria, a fim de que possamos compreender Tua palavra. Mais uma vez, em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, o livro de Daniel leva o nome do seu personagem principal, Daniel. Na prática do Antigo Testamento, de dar ao livro o nome do seu personagem principal, ela aparece não só aqui, no livro que nós acabamos de ler, que é o livro de Ezequiel, e outros, como Josué, Samuel, Esther, Jó, etc. A opinião tradicional dos judeus e cristãos é que o livro foi escrito no 6º século a.C. e que o próprio Daniel é o seu autor. O livro tem duas seções distintas. A primeira, que vai do capítulo 1 até o 6, ela é uma seção histórica, apesar de ter profecia também, como o capítulo 2, por exemplo. E a segunda, que vai do capítulo 7 até o 12, ela é uma sessão profética. A profecia é uma visão antecipada da história e a história é o cumprimento da profecia. Então, o elemento preditivo permite ao povo de Deus ver as coisas transitórias à luz da eternidade e leva a se manter alerta para agir com eficácia em momentos específicos. A profecia também facilita o preparo pessoal para a crise final e, ao cumprir-se a previsão, ela dá uma base firme para solidificar a fé. Então, esse é uma visão assim geral do livro de Daniel, a primeira parte e a segunda. Mas as 4 principais profecias de Daniel apresentam de forma resumida as experiências do povo de Deus desde os dias de Daniel até o fim dos tempos, tendo como contexto a história mundial. É como se a cortina ela fosse afastada e agora pode-se ver acima, por trás, pelos lados, as marchas, as contramarchas das paixões, do poder, dos interesses humanos, as instrumentalidades do Todo-Poderoso, que executa de maneira paciente e silenciosamente os conselhos da sua própria vontade. Cada uma das 4 profecias atinge seu clímax quando, usando a expressão de Daniel, o Deus do céu suscita um reino que não será jamais destruído. Como Daniel capítulo 2, verso 44. Quando o Filho do Homem recebe o domínio eterno, como menciona em Daniel 7. Quando a oposição ao príncipe dos príncipes é quebrada sem esforço de mãos humanas, como Daniel 8, 25. E quando o povo de Deus é liberto para sempre dos seus opressores, como apresentado em Daniel 12. Portanto, as profecias de Daniel antecipam uma sequência histórica conduzida por Deus desde o princípio do tempo até o fim dos dias. Apresentam um vislumbre do tempo que permite àqueles que, como Daniel, se determinam a amar e servir a Deus, a sair da incerteza, a sair da angústia presente e entrar na paz e na segurança da vida eterna prometida por Deus. E o capítulo 1 começa de maneira já tremenda, porque apresenta a história de Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abdenego, e começa contando então uma história de fidelidade e de libertação. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, diz aqui no verso 1, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Bom, aqui nós temos então a declaração, no todo o capítulo, do sequestro, digamos, de Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles são levados, eles se recusam a comer das iguarias do rei, eles prosperam comendo apenas legumes e água, e eles se destacam em sabedoria. Aqui no verso 1 é mencionado o 3º ano do reinado de Joaquim,
rei de Judá, que reinou de 608 até 598 a.C. O ano terceiro, portanto, que foi quando ele teve a visão, provavelmente foi aí no ano 605 a.C. O filho de Nabopolassar, fundador do Império Neobabilônico, Império Caldeu, era Nabucodonosor. Ele reinou de 605 a 562 a.C. E foi no verão de 600 e Cristo, quando seu pai morreu, que Nabucodonosor já liderava o exército babilônico. E aí ele retornou ao reino para garantir seu lugar ao trono, mas não antes de derrotar Jerusalém, tomar despojos, prisioneiros, entre eles dos 4 que já mencionamos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nabucodonosor expandiu grandemente o império iniciado por seu pai, estimulou a adoração dos antigos deuses babilônicos, inclusive ou principalmente o deus Marduk. No verso 2 diz aqui: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. O livro de Daniel enfatiza a soberania de Deus no seu trato com as nações. Jerusalém não sucumbiu simplesmente porque Nabucodonosor era poderoso, mas porque Deus havia julgado o povo de Judá pela sua desobediência e idolatria. No verso 3 é mencionado os eunucos. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Nas monarquias do antigo Oriente Médio Antigo, os haréns reais eram supervisionados por homens castrados, considerados confiáveis para desempenhar tal tarefa. Eram chamados de eunucos. O eunuco geralmente era tido como um oficial privilegiado. Ele desfrutava de relacionamento pessoal com o rei e o monarca geralmente buscava os seus conselhos. Alguns especulam que Daniel e seus amigos se tornaram eunucos ou que pelo menos foram separados para aconselhar o rei. Não há assim uma declaração específica a esse respeito. No verso 4 e 5, fala então desses jovens que foram separados, jovens, usa a expressão sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento e tal. E depois diz que determinou-se-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Então a informação diz respeito à educação prévia dos jovens. Ou seja, é muito provável que eles eram educados, né? Educados num tipo de escrita cuneiforme, registrada em tabletes de argila. Então, para Daniel e seus amigos serem considerados realmente letrados, eles tinham de estar familiarizados com as tradições literárias. O termo usado aqui, aplicado aos babilônicos como um todo, também é usado para designar um grupo de astrólogos, adivinhadores e outros ao qual Daniel foi incorporado. E é interessante que, de acordo com o historiador Joséfo, os 4 jovens eram membros da família real de Zedequias. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome babilônico que deram para ele, Beltessassar, significa a senhora protege o rei, uma referência à deusa Sarpanito, que era a esposa de Marduk. O nome Ananias significa o Senhor é gracioso. O nome babilônico de Ananias, Sadraque, eu tenho medo de Deus. O nome Misael significa quem é o que Deus é. E o nome babilônico Misael, de Misael, que era Mesaque, significa eu sou de pouca expressão. Depois o nome Azarias, que significa o Senhor me ajudou, foi trocado para Azarias, que significa servo do Deus Nebo. Bom, e aí nós temos aqui então a obrigação. Eles foram obrigados a comer das finas iguarias do rei. Mas o verso 8 diz, resolveu Daniel e os seus amigos, obviamente, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele optou pela fidelidade, não comer das comidas que geralmente eram comidas, provavelmente comidas imundas. Havia ali comidas que foram proibidas, tinham sido proibidas por Deus, como porco. Haviam ali bebidas alcoólicas e eles não bebiam. Então e além de ser comidas que eram dedicadas aos ídolos, aos quais eles não adoravam. Então eles resolveram não comer e pediram verduras, pediram para beber água. Obviamente que o chefe dos eunucos disse, eu tenho medo do meu senhor que determinou a vossa comida, determinou a vossa bebida, né? Porque veria ele o vosso rosto mais abatido que dos outros jovens da vossa idade?
Ele disse assim: eu porém em risco a minha cabeça. Então, o que ele está dizendo aqui é, se eu der essa comida mais fraca para vocês, a comida natural e bebida, vocês vão ficar fracos. Mas Daniel disse ao cozinheiro: faça um teste conosco, nos dê 10 dias apenas, 10 dias. Ele disse aqui, experimenta, verso 12, peço-te teus servos 10 dias, nos dê comer água, nos dê comer legumes e águas a beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência, dos jovens que comem das finas iguarias do rei, né? Como será a nossa aparência? Resumindo, eles deram essa comida para eles e no final dos 10 dias, o que aconteceu? Diz aqui a palavra de Deus no verso 15, no fim dos 10 dias sua aparência era melhor, eles estavam mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Obviamente que Deus atuou na vida deles aqui também, houve uma atuação miraculosa do Senhor, mas uma coisa é certa, a alimentação natural contribui para uma melhor saúde, Isso se provou na vida deles e Deus abençoou isso, lhes dando uma aparência bem melhor no final de somente 10 dias. O que contribuiu com isso? O que fez com que Deus o abençoasse? A fidelidade. Ele resolveu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. E o resultado? O resultado é que Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura, sabedoria, e a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Ou seja, Deus o abençoou em tudo mais. Se somos fiéis, Deus nos abençoará. Precisamos tomar uma decisão de sermos fiéis e não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, ainda que caiam os céus. No demais, Deus fará. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pelo Teu chamado à fidelidade e que pela Tua força nós tenhamos condições de sermos fiéis. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, seja reavivado por Sua palavra.